Como vocês sabem, eu fiquei enrolando pra fazer a perfeição no meu primeiro save, como eu citei no primeiro vídeo. E assim, o negócio foi triste. Toda vez que eu chegava perto do final, simplesmente parava. E demorou um pouco pra eu entender o motivo disso. Às vezes a gente passa a vida inteira esperando um momento específico, o dia em que tudo finalmente vai fazer sentido, o dia que a gente alcança aquilo que tanto queria, mas quase ninguém fala sobre o que acontece depois. E talvez seja exatamente aí que mora o problema. No meu caso, foi Stardew Valley. Pra quem conhece, sabe que existe um objetivo final, que é alcançar a perfeição. E eu tava muito perto. Faltava pouca coisa, de verdade. Só que sempre que pensava em terminar, eu simplesmente travava. Na verdade, eu não tinha confiança que eu ia conseguir. Só de pensar em tudo que ainda faltava, ficar repetindo tarefas, gastar vários dias no jogo pra fazer sempre a mesma coisa, eu já desanimava. E olha que nem era tanta coisa assim. Eu só precisava ter o máximo de corações com mais 2 NPCs, fazer todas as receitas, construir todos os itens e comprar o relógio dourado. Tá, falando em voz alta parece que era muita coisa, só que eu tava quase terminando as receitas. E tinha praticamente todos os itens que precisava para construir as coisas. Mas no fundo, acaba que o problema não era a lista, era o que vinha depois dela. Eu pensava, tá, e depois que eu atingir a perfeição, eu faço o quê? E foi aí que caiu a ficha. Eu comecei a pensar em quantas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa na vida. Quantas vezes você já deixou algo inacabado? Não porque era difícil demais, mas porque você não sabia quem seria depois de terminar. Às vezes, a procrastinação não é falta de vontade, é falta de direcionamento. Você até quer chegar lá, mas não sabe o que fazer com essa conquista depois. E isso se aplica a muita coisa. Talvez você esteja em um relacionamento que já não faz sentido há muito tempo, mas não tem coragem de terminar porque não sabe como vai ser a vida depois. Talvez você queira, por exemplo, sair da casa dos seus pais, mas não confia na sua capacidade de se virar sozinho. Ou então é muito apegado a eles e tem dificuldade de encerrar esse ciclo. Talvez exista algo no seu passado que já deveria ter encerrado, mas você continua revisitando, revivendo, remoendo, porque colocar um ponto final assusta. Encerrar ciclos é difícil, mas é necessário. E o primeiro passo para tornar isso menos doloroso é aceitar desde o início que todo ciclo vai precisar acabar em algum momento. Tudo tem um fim. Os filhos crescem, os pais envelhecem, as amizades mudam, você muda, séries acabam, filmes terminam, jogos chegam aos créditos finais. E a vida também funciona em ciclos. Aceitar isso não é ser pessimista, é ser honesto. Talvez o maior erro seja viver só pelo objetivo final. Se você não encontra prazer no processo, você vive em uma busca constante por resultados, que, quando alcançados, só te dão um breve alívio. Depois disso, vem o vazio e logo em seguida um novo desejo, que vira tédio e aí o ciclo se repete novamente. Por isso terminar algo assusta, porque você percebe que a felicidade não estava no chegar, mas sim no caminhar. No meu caso, eu só consegui avançar no jogo quando eu parei de olhar para tudo ao mesmo tempo. Eu foquei em uma coisa de cada vez. Primeiro eu fiz as receitas, depois eu fiquei juntando o dinheiro do relógio, fazendo geleia, fazendo vinhos. E aí, por fim, por último, eu comprei o relógio. E a vida também funciona desse jeito. Como assim? Se seu objetivo é independência, por exemplo, não é só sair da casa dos pais que vai resolver tudo. Provavelmente você vai ficar perdido, vai se sentir ansioso, porque não sabe o que fazer em seguida. Por isso, primeiro é importante aprender a planejar gastos, criar uma reserva de emergência, ter um emprego que te gere uma renda e aprender a ser um adulto funcional no dia a dia. E aí, quando você constrói esse processo, o objetivo final deixa de ser assustador, porque você já vai saber se virar naquele novo cenário. Com respeito a relacionamentos de passado, é mais delicado. E eu acho que a ajuda profissional é muito válida quando alguma coisa te machucou de maneira muito profunda. Mas, no geral, a gente não deveria ter tanto medo de reconhecer o que faz ou não sentido agora. Se uma amizade te fez mal, se ela não se importa com seu bem-estar ou simplesmente não combina mais com quem você é hoje, por que insistir tanto? Encerrar não quer dizer que você vai desvalorizar aquilo que foi vivido. É possível guardar memórias com carinho e seguir em frente. Só porque acabou, não quer dizer que foi um final ruim. Às vezes, foi apenas o final que mais fazia sentido. E o que é que a gente faz quando não sabe para onde ir em seguida? Talvez a resposta não seja correr atrás de algo novo imediatamente. Talvez seja ficar entediado um pouco, dar espaço para o cérebro, deixa ele pensar. Criar.
Não estabeleça metas só para inflar o ego ou impressionar os outros. Faça algo que alimente sua alma, que te dê vontade de viver. Pense naquilo que te fazia feliz quando você era criança, no tipo de pessoa que você quer se tornar, no caminho que te aproxima disso, não do aplauso. Às vezes, você nem precisa mudar tudo. Só explorar de forma diferente alguma coisa que você já faz pode ser suficiente para colorir sua rotina. No meu caso, depois de atingir a perfeição no jogo, eu não fiquei sem rumo, não perdi o sentido. Eu pensei em jogar com mods, criar novos desafios, até buscar a perfeição de uma outra forma. E a vida é muito parecida com isso. Ciclos acabam, outros começam, e o difícil não é terminar, é confiar que algo novo pode ser bom também. Talvez o medo de encerrar ciclos não seja medo de perder algo, mas medo de descobrir até onde a gente consegue ir. Se esse vídeo fez sentido para você, fique à vontade aí para curtir, para se inscrever, acompanha para mais. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembra, às vezes o recomeço que você precisa só acontece depois dos créditos finais.